Vamos ver aqui, então, inovações de treinadores, mano. E aqui, ó. Pra quem é sensível e não gosta que eu critique as pessoas, mano, já fica esperto aí que eu vou criticar bastante as pessoas nesse vídeo, eu acho, tá? Porque vai ter umas paradas do Arteta aí que eu já conheço, que eu acho simplesmente patéticas. Mas vambora. Nem todo mundo é como o Ranieri no Leicester, motivava os seus jogadores levando os caras pra comer uma pizza e tomar um champanhe. Outros técnicos usam técnicas muito mais inovadoras em treinamentos e motivação, e hoje a gente vai estar falando de algumas delas, como o cara que contratou ladrões pra roubar os seus próprios jogadores, um que chamou um lutador de MMA pra treinar o time, e até um que fura as orelhas dos caras durante os treinos. E não tem como não começar com o técnico que hoje em dia é a cara desse tipo de inovação, joga muito. Que é o Luiz Henrique. Sou fã conhece dele. muito bem, por exemplo, o PSG popularizou no mundo inteiro o chutão na saída de jogo, em que o time manda direto pra lateral, abrindo mão da posse de bola, né? Que no começo a gente ficava, por que eles estão fazendo isso? Mas depois deu pra perceber que é uma estratégia, né? Basicamente a ideia é tu dar a bola logo pro adversário, mas num lateral bem lá na defesa, pra poder avançar o teu time e pressionar o adversário desde o começo do jogo. Se realmente vale a pena, eu não tô convencido, né? Eu gostaria muito que alguém fizesse um estudo aí pra botar na ponta da caneta, numa planilha, né? Quantas vezes isso aí deu certo. Mano, eu vou ser bem sincero, tá ligado? Eu acho que todo técnico, toda pessoa grandiosa, mano, principalmente no esporte, tá ligado? Ela vai fazer uma coisa bizarra que a gente vai ficar tipo assim, mano, o que esse cara tá arrumando? Mas se ele começar a ser um cara perdedor, ele vai ser tirado pra bosta, ele vai virar piada. Agora, se ele virar um cara vencedor igual o Luiz Henrique, mano, vai ser genial, tá ligado? Todo mundo daqui um tempo vai falar assim, mano, vocês lembram daquele PSG do Luiz Henrique? Que ganhou 2 Champions seguidas? Pô, a saída de bola dos caras era incrível. Os caras chutavam a bola pro campo do adversário, dava a bola pro adversário, velho, pra jogar, tá ligado? E aí vai ter o cara que não acompanhava tanto, que sabe dessa história, e ainda vai falar assim, não, e o tanto de gol que eles meteram nessa aí, velho? Foi gol demais, fi, foi gol demais. E a fonte do cara é tipo assim, a bunda dele, tá ligado? É assim que funciona a vida, rapaziada. É assim que funciona. Se você for um louco com sucesso, você é um gênio. Se você for um louco com fracasso, você é uma piada. Então se você for louco, mano, trate de ser um gênio, beleza? Ou quantas vezes o time simplesmente perdeu a posse de bola. Mas o fato é que foi copiado por vários outros times e seleções, inclusive nas semis da Champions League contra o Bayern, o PSG usou essa tática o jogo inteiro para poder pressionar e basicamente anular o Olise. E meio que deu certo, eles foram pra final e venceram o bicampeonato. Outra coisa que o Luiz Henrique fez e que já não é tão novidade, né, é ir assistir o jogo lá do camarote, em cima do estádio. Ah, visão panorâmica, né? No rugby, em que o objetivo é tu ter uma visão aérea do campo e poder então tomar decisões como se estivesse vendo assim mas eu vou falar na moral isso aqui, mano. Isso aqui pra mim faz muito sentido, tá ligado, velho? Porque a visão nivelada do campo, tipo, você vai ter uma certa experiência que você vai sentir como é que o jogo tá ligado? Eu acho que você sente muito ali as emoções dos jogadores, como é que eles estão reagindo a cada lance, essa coisa toda, velho. Você consegue ver mais de perto. Agora, pra ter uma visão tática, velho, pra mim faz muito mais sentido o cara subir lá e ver de cima, tá ligado? A visão panorâmica, velho. Agora, seria mais aceitável ele pedir alguém pra botar uma câmera lá, tá ligado? E aí transmitir pra ele no banco, velho. Eu acho que faz mais sentido, não sei. De xadrez de cima, entendeu? E convenhamos, o Luiz Henrique... Valeu pelo follow, Barbosa. Pro Paris, o cara já pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Se ele encher uma piscina de ácido e mandar os jogadores pularem dentro, eles vão pular. Mas muito antes da sua época de PSG, o Luiz também já tentava inovar, né? Lá na época do trio MSN no Barcelona, ele tinha experimentado um treino diferente com os jogadores dentro de uma bolha. Isso aqui eu já acho idiotice. Isso aqui pra mim é palhaçada. Sério. Não é porque o argumento vai ter que ser muito bom pra me convencer. Tava muito do filme Jimmy Bolha, não. É basicamente ali um treino misturado com brincadeirinha de pré-temporada, né? Então os jogadores ficaram lá batendo uma bolinha, vestindo essas boias gigantes, basicamente trombando um no outro e mal conseguindo correr. Mas assim, pareceu divertido, né? Se eu vou no shopping... Se o foco disso aqui é recreação e do elenco ficar próximo, se juntar o caramba 4, eu acho válido, tá ligado? Agora, se tem algum fim, tipo, físico, tático, alguma coisa, eu acho que não faz o menor sentido. E tem lá que pagar... pela resenha vale a pena, tá ligado? Pela resenha. Se jogar futebol ali com a rapaziada se batendo assim, eu pagaria, hein? Não, e tem outra. Tem uma época que o Van de Ven se lesionava tanto no Tottenham, que tinha uma brincadeira, né? De que a gente queria enrolar ele em plástico bolha pro cara não se machucar mais. Tá aí, ó. Tá aí a solução pro Van de Ven. Eu não sei exatamente o que ficar trombando dentro de bolhas ajuda no futebol, né? Mas isso aí me lembrou um pouco aqueles treinos da Coreia do Sul antes da Copa do Mundo, em que os jogadores ficavam trombando com umas máquinas aí pesadas pra simular a trombada de um oponente. Isso aí é pica, isso eu acho pica. Aquela coisa do jogo físico. Pra mim isso é maneiro. Só que não valeu muito a pena, porque embora o treino pareça realmente muito legal e bem puxado, a Coreia do Sul foi pra Copa e caiu na fase de grupos. Às vezes era melhor ter
caiu na fase de grupos, mano, mas a Coreia correu pra caramba, velho. Porra, quem viu os jogos da Coreia, velho, não tem condição. Os caras correm pra cacete, velho. O tempo todo. Eu tô na dúvida aqui. A Coreia caiu na fase de grupos, mas a Coreia, mano, eu acho que ela foi vítima. Ela foi vítima de uma coisa ruim do regulamento da Copa do Mundo de 2026, quer ver, ó? Vou dar uma conferida aqui pra vocês. Pera aí, rapidão. Deixa eu pegar aqui. Copa do Mundo. Copa do Mundo, quer ver? Copa do Mundo, competições. Cadê? Copa do Mundo 2026. Ó, se liga no meu raciocínio aqui. Caralho, não vai ter aqui, velho. Não, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui até no PC pra vocês mesmos ver, velho. Copa do Mundo 2026. Aqui, ó. Ó, se liga. Fase de grupos, ó. Vamos achar a Coreia aqui. Calma aí. Cadê a porra da Coreia, velho? Coreia, mano. Olha só. A Coreia ganhou o primeiro jogo da República Tcheca. Perdeu pro México e perdeu pra África do Sul. Aí, esse perder pra África do Sul foi um esculacho, tá ligado, velho? Foi um esculacho do caralho. Só que qual que é o erro da Copa do Mundo desse ano que a gente teve aqui agora, mano? Ó, qual que é o erro, velho? A Coreia fez 3 pontos. Porque vocês lembram, né? Tipo assim, alguns melhores terceiros colocados, eles se classificavam pro mata-mata, tá ligado? Pra fase seguinte, que é a segunda fase, velho. Só que, tipo assim, nesse regulamento da Copa do Mundo, era melhor você empatar os 3 jogos, tá ligado? Empatar os 3 jogos do que você ganhar um jogo e perder os 2. Por quê? A Coreia, por exemplo, ela ganhou um jogo e perdeu 2, ela ficou com saldo negativo, mano, -1. Aí você pega aqui, por exemplo, quer ver, ó, a Escócia. A Escócia não conta, pera, deixa eu pegar um aqui, ó. O Irã, talvez? É o Irã. Olha o Irã. O Irã. Mas o Irã não classificou também, porra. Caralho, pera aí. Uruguai. Senegal. Senegal também não. Argélia também não. Enfim, acho que é porque esse exemplo não teve na Copa, talvez, velho. Bota fé? Mas, tipo assim, existia um mundo. Pode entrar, amor. Que você, tipo assim, se ficasse, por exemplo, o cara que ganhou uma. O cara que ganhou uma. Oi. Tudo bom? Existe um mundo que o cara que ganhou uma, ele vai ficar com saldo negativo. E o cara que empatou 3, ele vai ficar com o saldo zerado, velho. E aí o cara que empatou 3 vai classificar, tá ligado? Bota fé? Zoado, né? Zoado. Mas foi assim que a Copa do Mundo foi feita. E por isso que a Coreia não classificou. Eu achei que a Coreia jogou bem, velho. Eu achei que a Coreia correu bastante na Copa. Acho que fez. Faltou aquele ímpeto do esporte, né? Que os caras realmente não são tão bons no futebol. Mas, enfim. Treinado com a bola mesmo, né? Falando em bola, o Thomas Tuchel, quando ele chegou no Chelsea, ele teve a ideia de refinar a técnica dos caras de uma forma diferente. Em vez de dar uma bola normal pra eles treinarem, os jogadores dos Blues começaram a treinar com mini bolas. Parecia aquelas bolinhas de futsal, sabe? E assim, faz sentido, né? Quanto menor o objeto ali, mais difícil... Mais controle de bola. Pô, ele, conseguir dominar. Cara, eu vou ter que parar o vídeo de novo pra mostrar uma coisa muito pica pra vocês, velho. Na moral. Isso aqui é muito pica, velho. Isso aqui é... Mano, olha esse vídeo do Fio Foda-se, velho. Olha o controle de bola deste arrombado. Quer ver, ó? Acho que é esse vídeo aqui, ó. Não, é esse aqui. Olha isso, mano. Olha isso. Olha o tamanhozinho da bola. Olha, olha, olha. Olha. Mano, isso aqui é fantástico, velho. Olha lá. A bola vem, tipo assim... Mano, e tipo assim, eu tenho uma bolinha dessa aqui em casa, tá ligado? E óbvio que eu não sou craque. Mas, mano, você ter esse controle de bola com uma bolinha dessa aí, velho. Porra, você é muito brabo, tá ligado? Você é muito brabo, mano. Não tem como. Você é muito brabo, velho. E tal. O cara meteu essa aí e 4, 5 meses depois estava ganhando a Champions com o Chelsea. Então eu que não vou contestar os métodos dele, né? Embora assim, eu em casa, quando era pequeno, jogava com bolinha de meia e nunca entrei no time do bairro. Então fica incógnita se funciona ou não, né? E você também pode ser um técnico inovador no jogo Top Eleven que tá patrocinando o vídeo de hoje. Vou, Barbosa. Chegou com a tão aguardada versão 2027. É o momento perfeito pra voltar pro game. Top Eleven, rapaziada. Você jogar Sharon Ball que vão tirar um trabalho e o Top Eleven entre
patrocinar o conteúdo aqui do Eurão. Mas ó, voltando pra aquela do Luiz Henrique de ver os jogos de cima, o Xabi Alonso quis fazer algo similar quando ele chegou no Real Madrid. E aí ele implementou nos treinos uma filmagem com drone, pra poder ver os jogadores ali de cima, né? Conseguirem enxergar melhor o posicionamento e tal, beleza, isso a gente já sabia. Só que o Xabi Alonso estava filmando o próprio treino. Então, show de bola, vai em frente, meu querido. O problema é que tem gente que começou a usar drone pra fazer espionagem. Isso aí, obviamente, não pode, mas já aconteceu. Mas é doido. O Marcelo é louco Bielsa. Não pode, mas é maneiro. Ficou conhecido no caso chamado Spygate, onde ele admitiu que na época do Leeds dava um jeito de assistir os treinos dos adversários, mandando um assistente lá pra ficar bisoiando. Eu gostei muito da entrevista dele, cara, em que ele falava super calminho assim: eu posso dizer pra vocês que eu assisti todos os treinos de todos os meus adversários. E as pessoas tipo, como? Tá aí a resposta, né? Mas ó, quando é o Bielsa que faz, todo mundo gosta, né? Um cara cult. Mas quando foi o técnico do Southampton, o Tonda Eckert, ele fez a mesma coisa, né? Mandou um estagiário pra espionar os treinos do Oxford. E essa brincadeira gerou uma polêmica absurda na Inglaterra, com o Southampton sendo desclassificado dos jogos de acesso pra Premier League. E na questão de espionagem... Caralho, mano! Eu não achei que chegaria a uma coisa desse nível, não, velho. Drone, quem é mestre nisso aí parece que é o Canadá, tá? Naquela Copa América de 2024, aparentemente os canadenses usaram drone pra espiar a seleção chilena enquanto eles treinavam. E teve uma punição leve pro Canadá, mas depois em outro incidente ficou mais pesado. Porque nas Olimpíadas de 2024, o pessoal da Nova Zelândia viu um drone voando, né, em cima do treino. E era o Canadá também, seleção feminina, tá? Com o time canadense perdendo pontos na tabela. Que isso, velho? Os canadenses estão igual 007, velho. Do futebol por um ano. E ó, até aqui a gente falou de técnicas que fazem algum sentido, tu consegue entender por que estão fazendo isso, né? Mas daqui em diante a gente entra em inovações que ninguém consegue entender. Por exemplo, por que diabos o Vincent Kompany fura a orelha dos jogadores do Bayern de Munique antes dos treinos? Não é porque ele quer vender piercing pros camaradas, não. Mas o fato é que apareceram fotos, né, dos jogadores do Bayern de Munique ali, em que quase todos estavam lá com uma fitinha. Eu nunca tinha ouvido falar disso, velho. Das orelhas, o que parecia ter algum acessório, mas depois ficou claro que eram curativos mesmo, porque eles tinham tirado sangue antes de treinar. A ideia justamente é tirar um pouco de sangue para ver alguns indicadores da saúde dos atletas e, segundo profissionais entrevistados pela equipe, medir a eficiência metabólica do corpo do jogador. Véio. Eles fazem um exame de ácido lático, que é essa substância produzida pelo corpo quando a gente faz atividades físicas de alta intensidade, né? E o sangue ser tirado da orelha não é por nenhum motivo específico, pelo visto é só porque é mais conveniente mesmo. Então, provavelmente vários times de elite fazem coisas semelhantes, mas tiram o sangue de outros locais que não dá pra ver, né? E aí, como no Bayern de Munique foi na orelha, chamou muita atenção. Mas os jogadores do Bayern poderiam aproveitar que já estão com um furinho na orelha e meter aqueles brincos que é pendrive, vocês já viram? Por falar em pendrive, se alguém chegar do nada pra você assim e te Valeu pelo follow, Anthony. O que você faz? Você coloca no seu computador? Sem saber o que é? Não pode. Não pode colocar, mano. Ou, na moral, se alguém te der um pendrive na rua, você nunca coloca no seu computador, velho. Pode ser facilmente um vírus, tá ligado? Vírus e deixa quieto o negócio. Pois o Unai Emery tinha uma tática pendriveana lá no Valência, tá? A ideia do Emery era dar um pendrive pros jogadores com vários lances que eles pudessem ir pra casa e estudar mesmo sobre o seu jogo. Mano, se o Unai Emery, ele hackeava o PC dos próprios jogadores, eu vou ficar de cara, velho. Jogo, adversário, etc. Aparentemente, no início da carreira, era o próprio Emery que ficava baixando os vídeos ali e editando ele mesmo pra botar nos pendrives pros jogadores. Nem fudendo. Eu fico imaginando o Unai Porra, Emery hoje, na moral, né? por que que o... Mano, na moral, o Unai Emery ali, tipo, o início da carreira de técnico, velho, tipo, eu não sei qual que é o início que o Eurofut tá se referindo, mas se for um início que o cara, tipo, já é técnico da segunda divisão espanhola, velho, ele consegue pagar um editor, não? Pra fazer esse trabalho pra ele? Não dá, não? Dá, hein? Dá. Com todo o dinheiro do mundo, ficando puto com o Premiere travando o tempo todo. Só que aconteceu uma coisa bem legal uma vez, né? Ele desconfiou que tinha um malandro do jogador que não tava assistindo as paradas do pendrive ali. Então ele pegou, entregou o pendrive pro camarada, o camarada levou pra casa e no dia seguinte ele perguntou: e aí, assistiu? Gostou? Como foi? Gostei demais. Pô, assisti. Não, incrível, eu estudei tudo direitinho, show de bola, pô, fechou. Aí o Naimer ele virou pro camarada e disse assim: mas eu te entreguei o pendrive vazio. Esse aí foi pego no pulo.
o Nai, obviamente, cara nem entregou colocou pendrive o bagulho. pra testar se o cara era mentiroso ou não. Igual na época de faculdade, assim, que mandava um arquivo pro colega de grupo, aí perguntava, tu viu lá os arquivos que eu te mandei? O cara, não, vi tudo certinho, sim. Aí dava uma semana e o malandro vinha assim, pô, na real que eu tô sem a permissão pra acesso dos arquivos do Google Drive. Tinha isso pra caralho mesmo. E eu era o cara que não tinha acesso, mano, é foda. Pô, faculdade eu passei muita vergonha, viado. Nossa, eu mandava mal demais na faculdade, sério. Eu levava muito com a barriga, velho. Rodgers também tentou usar uma tática motivacional com o pendrive do passado, né, que basicamente era uma carta. Quando ele assumiu o comando do Liverpool, ele tentou impressionar os jogadores numa preleção, trazendo 3 envelopes lacrados e segurando assim na mão, né? Tava todo mundo curioso pra ver do que se tratava. E aí que ele revelou, em cada envelope tem o nome de um jogador que vai decepcionar ele no final da temporada. Como ele já tinha feito treino com os caras, aparentemente ele viu jogadores que não estavam se dedicando o suficiente e escreveu o nome deles ali, né? E ele falou que revelaria então os nomes dos jogadores ao final da temporada. Uma estratégia bem nível The Office e que assim até parece mentira, mas foi gravado, tá? Quando eles estavam fazendo um documentário chamado Being Liverpool sobre a chegada do Brendan Rodgers no time inglês aí, eles pegaram essa cena, tem em vídeo. Só que essa técnica tem um pequeno pior problema. que o Brendan Rodgers no Liverpool, velho, eu acho que ele era tratado como tipo assim, esse cara vai salvar o Liverpool desses anos de vergonha que a gente tá vivendo aqui em território nacional, tá ligado? Acho que tinha essa resenha, velho. Eu assistia, tipo, era uma época que eu tava começando a ver futebol internacional, eu acho que tinha essa parada, tá ligado? Ele era bem considerado um cara, tipo, salvador da pátria, velho. E ele, tipo assim. Eu não sei se o Liverpool do Sturridge, Suárez, foi dele, velho. Mas ele decepcionou, eu acho. Porque o Brendan Rodgers falou o seguinte: garanta que o seu nome não vai estar dentro de um envelope. E tu fica pensando, ué, mas pô, fechou, tu já não escreveu o nome no envelope? Como é que eu vou garantir que meu nome não tá ali? Né? Eu vou me matar durante a temporada inteira e isso não vai fazer o nome ser apagado do envelope que tu escreveu? Bom, mas tem uma explicação, né? Porque o goleiro Brad Jones, reserva do Liverpool naquela época, contou que pela forma como a luz batia nos envelopes enquanto o Brendan Rodgers segurava, dava pra ver que não tinha nada escrito. Pô, nem pro cara escrever alguma coisinha no papel, pelo menos, né? Escreve, sei lá, cebola, pelo menos, só pra parecer que tem alguma coisa escrita ali. Aparentemente, o Glenn Johnson já tinha passado pela mesma dinâmica com o José Mourinho no Chelsea e sabia que a grande revelação no final da temporada era que, tchanã, não tinha nenhum nome escrito nos envelopes. E aí acho que no final da temporada era pros jogadores ficarem satisfeitos com eles mesmos, tipo assim, ah, não, eu nunca duvidei de vocês, na real nunca teve nenhum nome no envelope. Bom, mas uma coisa é clara. Esses papinhos motivacionais, eles eram maneiro em 2012, tá ligado, velho? Até 2010 foi maneiro, na verdade. Porra, depois disso aí não dá. Eu sei que tem 100 de vocês que vão me decepcionar e não vão dar like no vídeo. Portanto, eu tô aqui com um bloquinho que tem 100 páginas de post-it e eu escrevi o nome de 100 de vocês. Não, Garanta eu dei o que ao final like. do vídeo, Eu dei o like. seu nome não vai estar aqui. Eu dei o like. Aparentemente, o Brendan Rodgers nunca mais tocou nesse assunto, tá? Os envelopes nunca mais foram vistos. Então meio que foi um papinho de coach ali pra motivar os caras. Chato e pra ficou caramba por esse isso mesmo. papinho aí, velho. Mas assim, se o técnico do Tottenham adotasse essa estratégia lá no clube, teria Nó. que ter 2 vans dos Correios lotadas de envelopes só pra poder escrever o nome de todo mundo. Porém, agora chegamos no mestre da motivação. Não. O cara que... Ô, se ele posso falar? O Arteta ganhou lá a Premier League dele, perdeu a Champions na final, beleza, campanha maravilhosa do Arsenal, velho. Mas esse cara aqui pra mim é um pastel, velho. Papo reto, não dá. não fosse coach no futebol, E aí coach... ele ainda botou uns dentes que ele fica assim, ó. Que ele fala assim, ó. Tá ligado? Os dentes gigantescos, nossa, patético. O Arteta tá patético. de qualquer outra coisa, porque o cara gosta de uma brincadeirinha motivacional delas. É o Mikel Arteta. Ó, são incontáveis as coisas que o Arteta tentou fazer lá no Arsenal, tá? Mas uma delas foi quando ele escolheu a dedo uma nova contratação. A contratação de um cachorro. Exatamente, pelo foi a amor de linda Deus. labradora chocolate chamada Ah, Win, bonitinha, que é vitória bonitinha em a inglês, Vitória. né? Pra ser mascote do clube. Então não só o cachorro tem o nome de Win pra dar essa mentalidade vitoriosa pros jogadores, como ela fica ali no dia a dia. Então o próprio pessoal do clube, os jogadores passam, cuidam dela, dão carinho, aquela coisa toda. É um pet coletivo do pessoal do Arsenal, digamos assim, sabe? E isso supostamente também ajuda ali na união dos jogadores. Isso é maneiro, Tem isso eu achei bichinho maneiro. pra amar em Isso eu comum. achei doido. A Win é linda, tá? Mas lamentavelmente os jogadores que não gostam de cachorro e sim de gato ficam como? Outra estratégia dele foi a motivação da lâmpada. Porra, vocês gostaram dos efeitos especiais aqui, né? Antes de um jogo da Premier League, ele foi no vestiário e com muita paixão, assim, com muita energia, né? Ele tirou uma lâmpada e disse que queria ver o time conectado. Porque a lâmpada sem uma conexão, sem estar ligada, não funciona. Que então bosta, ele ficou lá véi. com a lâmpada Papo ligada, reto. maluco, Não, assim, na moral. dizendo que queria ver Ô, se eu sou jogador, acho que eu começo a dar a pala. Eu vou começar a rir na cara dele. Fala assim, velho, você tá de brincadeira comigo, né, mano?
Puta que pariu. Tem que correr aqui 14 quilômetros aqui pra você, que o time do Arsenal corre pra caralho. Você vê com essa porra dessa lâmpada aí na sua mão, velho. Tá achando que porra é essa, cara? O time conectado, Tá achando com o quê, luz, velho? irradiando energia. E mais um monte de analogias com iluminação que ele conseguiu pensar na hora. O resultado, o Arsenal perdeu do Brighton Aí, ó. 2-1. Pelo amor de Deus, velho. Não, mas o cara tentou. Eu achei massa, tá? E ele tentou outra coisa também outra vez que não deu certo. Que foi quando, pra preparar Essa aí foi ridícula. Essa foi ridícula. jogadores do Arsenal pra um jogo contra o Liverpool, ele pegou no treinamento, trouxe umas caixas de som gigantescas e colocou a famosa música dos Reds, o You Never Walk Alone, pra tocar bem alto, supostamente pra preparar os jogadores pro clima que eles iriam enfrentar lá no Anfield. Bom, eu não sei se deu muito certo Mano, não, é porque no quase jogo impossível você simular o clima de um estádio com caixa de som, velho. mesmo, eles tomaram de 4-0. Pelo amor de Deus, mano. Mas a mais insana de todas ainda tava por vir, tá? O Arteta chamou todos os jogadores pra jantar no Essa aqui é clube, ridícula. algo normal, Essa aqui é nada ridícula. demais. Só que ele basicamente Ridícula. contratou ladrões de carteira, os famosos pickpockets, Pickpocket. pra serem os garçons naquela noite e irem roubando os jogadores um por um. Então o cara entregava um negocinho pra beber ali e na saída tirava o celular do bolso do jogador. O cara levava lá um pastel na mesa e saía com a carteira do outro. Por aí vai, né? Aí chegou no fim do jantar e o Arteta pediu pros jogadores olharem os seus bolsos. E aí eles ficaram, caraca, meu Deus, fomos roubados, cadê minha carteira, cadê minhas chaves? E foi aí que o Arteta levantou e passou a lição pros jogadores. A lição é que vocês não devem ficar desatentos nem por um segundo. Tomar Não no importa cu, a cara. situação. Não. Tem que Ô, estar sempre preparado. se eu fosse jogador do Arsenal nessa hora, eu levantava da mesa e falava, meu irmão, não quero mais jogar aqui nessa porra, velho. E vou embora. E eu ia rescindir meu contrato. Ia procurar outro clube, velho. Pô, tomando cu, tô lá jantando de boa, comendo minha carne lá, bebendo meu suco. Aí o cara vem falar comigo que eu tenho que estar atento todo momento, velho. Pô, se eu não posso estar atento comendo, fudeu, minha vida vai ser uma merda. Ficar 100% alerta aqui, ó, liberando cortisol o tempo inteiro. Não, pelo amor de Deus, Arteta. Parados e tomar cuidado. Pô, Arteta, num jantar do Não, clube, vai te era só catar, que me velho. faltava. É Vai igual te minha mãe me catar, chamar pra Arteta. almoçar na casa dela, eu ir lá e ficar com medo de que ela ou minha tia vão me roubar. Pô, o Arteta tá de sacanagem, Não, pô. sacanagem E esse você cara aí. Esse achando cara é que o pior maluco, que o pô. Arteta tinha Maluco. feito no futebol era depender das bolas paradas. Ai, ai, mas ó, em falar nisso, as táticas do Arsenal aí não são exatamente uma novidade, né? E vários outros técnicos da Premier League estão se apurando cada vez mais nesse quesito da bola parada. Só que enquanto o Arsenal tem um treinador só pra bolas paradas... Isso aí eu o acho Brighton pica, tá contratou ligado? Ter um treinador de bola parada é pica. Acerto do Arteta. um lutador de MMA. É exatamente isso. O técnico do Brighton, o Fabian Hurtzeler, percebeu que o seu time não era tão alto comparado com outros da liga, né? E pensando em não ficar pra trás na fisicalidade da Premier League, resolveu chamar esse lutador pra ensinar algumas técnicas pros caras justamente vencerem esses duelos nos confrontos dentro da área, especialmente nas bolas paradas. Que isso, cara Os caras aprenderam mesmo, viu? Olha lá, olha o mata-leão que o Haaland tomou, velho. Caralho, velho. E tal, né? Se funcionou maluco, ou não, porra. eu não sei, mas eu tô olhando uma tabela aqui de gols concedidos de bola parada na última Premier League e o Brighton tem a 7ª melhor defesa nesse quesito. Então deve ter rolado, né? Agora, o mais importante é que os jogadores curtiram. O problema é se eles curtirem demais. E aí no meio de um jogo, o cara resolve defender a área dele igual o Nigel de Jong em 2010, né? Isso aqui é E por loucura, falar esse em lance. treinador alemão, antes do Liverpool, o Jürgen Klopp tinha feito algo muito maluco quando ele era Mainz. treinador do Mainz 05. Ele levou os jogadores pra uma ilha para que eles pudessem sobreviver, tendo que construir ali tendas, pelo amor né, de trilhar Deus, água do velho. Ô, mar, sério esse mesmo, tipo de coisa. Ô, se eu fosse jogador de futebol, o técnico mandasse uma dessa, eu falasse, tá de sacanagem comigo, porra? Trabalhei minha vida inteira pra chegar nesse nível aqui, ganhar um salarinho legal pra você mandar pra uma ilha pra sobreviver? Tá achando o quê, meu irmão? Tipo náufrago mesmo. pelo ou amor de botando Deus. jogadores ali pra desencadearem as suas melhores versões Bear Grylls. A ideia era a seguinte, o Mainz contra outros times da Premier League era muito pequenininho. Então pra eles conseguirem competir na elite do futebol alemão, eles teriam que ser criativos e usar ao máximo os recursos Vai que te estavam catar, disponíveis. Jürgen Klopp. No mínimo Porra. deve ter servido pros jogadores se conhecerem melhor, melhorar o espírito de grupo e tal. Tipo assim, umas paradas pra unir o grupo, eu acho que faz muito sentido, tá ligado? Por exemplo, o Cruzeiro 2013, eu acho que o Cruzeiro foi bi do Brasileirão, ganhou 2013 e 14, mano. Antes da temporada 2013 começar, o Cruzeirão puxou uma viagem pra Disney com todo mundo, velho. Aí eu acho pica, tá ligado? Tipo, une o elenco isso aí.
Agora esse tipo de coisa aí é pra mandar o cara a merda, velho. Papo reto. Se bem que pensando bem, pô, os caras jogam no futebol alemão, na primeira divisão, devem ganhar bem, né? E aí se vem, de repente, na praia, tendo que ferver água do mar pra tomar, devem ter alguns que não ficaram muito satisfeitos, né? Outro treinador que tem a sua Esse aí é doido. particularidade Esse é maluco. foi uma figurinha carimbada do futebol brasileiro, o Sem falar que a comissão técnica dele é boa no boxe. Jorge Sampaoli. O Sampa apronta algumas, né? E uma delas foi quando ele chegou no comando da seleção da Argentina e resolveu usar um jogo de videogame pra mostrar as táticas pros jogadores, usando ali um console basicamente pra simular como é que o time adversário entraria em campo e tal. Olha, eu não sei se isso aí teve alguma influência ou não, mas o fato é que com essa Argentina o Sampaoli perdeu completamente a moral. Quem acabou como técnico não oficial da Argentina na Copa do Mundo foi o Mascherano. A Argentina caiu da Copa e o Sampaoli foi mandado embora. Então, de repente, é melhor usar o quadro branco mesmo, Sampa. É, agora, melhor. e quando um treinador manda os seus jogadores jogarem com o olho tapado? Não é porque o cara é fã de One Piece. Isso aqui eu acho que faz um pouco de sentido, tá ligado? Um pouco. Eu já ouvi essa resenha aí, mas eu não lembro o que foi. Tem um motivo bem específico e pra entender melhor sobre isso você pode assistir esse vídeo aqui em que a gente Aí, fala sobre ah! equipamentos bizarros que Foi os jogadores... no Eurofute mesmo que eu vi. Aparentemente todas as loucuras aí surtiram efeito, porque a maioria foi campeão de algo. É, mas será que foi por isso que eles foram campeões de algo? Fica a reflexão, meu amigo. Fica a reflexão.